Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhes a eles: de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se, e deixando-os, o retiraram. No mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi.
Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, de joelhos, nesse momento, diante da presença do Todo-Poderoso, do Deus que criou o céu e a terra, o nosso Criador. E nesse momento, Senhor, de joelhos, demonstrando toda o nosso respeito, a nossa reverência, o nosso temor, o nosso tremor e o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus cheio de misericórdia, que nos ama, Senhor, e que quer nos salvar. Por isso, Senhor, nós não podemos passar nenhuma noite sem estarmos aqui reunidos, eu e todos os componentes desse maravilhoso canal de oração. Nós agradecemos nesse momento por todas as vidas inscritas neste canal, que a cada dia, Senhor, aumenta, o Senhor está acrescentando mais e mais. E aqui, Senhor, nós nesse momento buscamos uma palavra da parte do Senhor, uma palavra, Senhor, que nos fortaleça nesta noite, que nos encha de alegria nesta noite, Senhor, porque nós precisamos de uma palavra vinda do Senhor, porque esta palavra é importante para nós, é maravilhosa, ela é lâmpada, ela é bússola para nós, Senhor Deus. Por isso, nós precisamos receber uma palavra da parte do Senhor, e nesse momento nós queremos adorar, glorificar, bendizer o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, durante todo esse dia e já boa parte dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor não se esquece de nós em momento algum, porque a palavra do Senhor vai dizer que não dorme o guarda de Israel, não pestaneja, não dormita aquele que nos guarda. Por isso, Senhor, nos sentimos mais do que felizes, Senhor, bem-aventurados, conforme o Senhor Jesus vai narrar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças, das 8 beatitudes, as 8 bem-aventuranças, a constituição do reino do Senhor. Por isso, Senhor, nós somos de fato mais do que felizes, bem-aventurados por fazermos parte desse exército, Senhor Deus, desse reino, o reino do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou pessoas simples como nós. O Senhor não chamou os sábios, não chamou os doutores, chamou pessoas simples, porque o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa proclamada para nós nessa noite, Senhor. Nós queremos também nesse momento interceder por cada um dos componentes do canal de oração e seus familiares, Senhor, pela vida de cada um, pela saúde de cada um. Se houver algum enfermo nesse momento dentre eles, que o Senhor possa repreender a enfermidade, a doença aguda, a doença crônica, a doença maligna, os cânceres, Senhor, a doença da alma, a melancolia da alma, a depressão, Senhor, que o Senhor possa repreender poderosamente todas essas enfermidades que tanto nos aprisionam e tiram de nós a paz, Senhor Deus, que o Senhor possa repreender tudo isso nessa noite, possa dissipar tudo isso das nossas mentes, das nossas almas, Senhor. E nós queremos nesse momento, Senhor Deus, pedir uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite onde possamos ter um sono reparador, Senhor, que nenhum de nós tenha necessidade de remédios psicotrópicos, remédios para dormir, Senhor, porque o que nós precisamos é da paz do Senhor. O Senhor Jesus vai nos ensinar na sua palavra, dizendo: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz do Senhor que nós desejamos para todos os componentes do canal de oração, para todos nós nessa noite, para que possamos, Senhor
Senhor, ter um sono reparador, um sono que possa nos recuperar das dificuldades, de toda a problemática desse dia, para que no dia de amanhã nós acordemos e nos levantemos das nossas camas, dispostos, Senhor, para lutar, para ir atrás do pão de cada dia para as nossas mesas, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós, nesse momento, queremos, Senhor Deus, exaltar, glorificar, bendizer o santo nome do Senhor. E todos nós, numa única voz, queremos dizer todos juntos, com toda a força dos nossos pulmões, Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus.